Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos, qualidade na sua mesa, com inspeção do Ministério da Agricultura. Olá, boa tarde. O Conhecendo está com gosto de Páscoa. Você já teve curiosidade de pesquisar sobre a origem do chocolate? Nós tivemos e vamos mostrar a história, a paixão e o papel desse alimento delicioso na saúde. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo já está no ar. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. A Páscoa é uma data marcante para os católicos. As celebrações lembram os últimos momentos de vida de Jesus Cristo. Em São João del Rei, as cerimônias preservam tradições que os portugueses trouxeram da Europa para o Brasil na época da colonização. Missas em latim, e procissões à luz de velas e ao som das matracas encantam turistas do mundo inteiro. Diante de tanto deslumbramento, muitas vezes a gente se esquece de encontrar um tempinho para pesquisar a história da Semana Santa. Para os católicos, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, aquele momento em que Jesus vence a morte e sobe ao reino dos céus. Um detalhe curioso é que esse livro aqui tem várias histórias. Ele foi escrito pelo padre Tarcísio com alguns folhetos. Padre, qual a questão da data? O Natal, por exemplo, é celebrado sempre no dia 25 de dezembro, mas a Páscoa não, ela vai alternando. A Páscoa ela está ligada com a mudança, passando para a primavera, isso no hemisfério, no Oriente Médio, né? E no hemisfério, aqui nessa região do Ocidente, nós temos o outono. Então, a Páscoa está sempre ligada com o primeiro dia, que é o domingo, o dia do Senhor, que é a lua cheia, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Antigamente, o povo lá dos hebreus, eles celebravam no dia chamado 14 de Nisan. Era um período na região que comemorava o quê? A passagem da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Era a libertação que aconteceu. Isso ficou eternamente gravado no coração daquele povo. Até hoje, essa celebração, ela acontece. E para nós cristãos, porque se planifica, Jesus veio, morreu, ressuscitou, nos deu vida nova, isso marcou a nossa história. Com isso, foi adaptado o tempo. E o tempo não dá para ser sempre na mesma data, porque está ligado à lua cheia, a mudança desse E deve ter sido complicado, porque antes tinha o calendário dos judeus, aí nós adotamos o calendário gregoriano. Como conciliar isso tudo deve ser difícil. Ao longo do tempo até houve uma sempre discussão com os orientais e com o Ocidente, porque essa data ela, às vezes não batia. Então ficou um acordo com eles, para que pudesse ser feito sempre dessa maneira, comemorando a Páscoa do Senhor. Ou seja, nós vamos comemorar a Páscoa aqui, lá também eles comemoram a Páscoa. Né? No mundo inteiro a Páscoa aqui significa a ressurreição de Jesus. Qual o papel do Concílio de Nicéia nessa decisão? O Concílio de Nicéia, ele queria justamente ter uma data específica, uniformizada. Como não dava para ter uniformizado, ele marcou entre ali
o dia 20 de março até 25 de abril, ou seja, a Páscoa pode cair no dia 25 de abril, como pode cair no dia 20 de março, como nós estamos vendo aqui que eu marcava nesse ano de 2009. Padre, a Páscoa ela é anterior a Jesus Cristo. Como que ela era comemorada antes dele? Porque para a gente simboliza a ressurreição. Sim. Mas e antes? Qual era o significado da Páscoa? No texto de Êxodo, eu só vou citar esse texto que é muito importante para nós. Deus dizia para Moisés, olha, vocês vão celebrar a Páscoa. O que era essa Páscoa? Significa passagem. O povo, naquele dia da libertação, todo o povo hebreu marcou as suas casas com o sangue do cordeiro. Era um sangue de cordeiro perfeito, ele não podia ter defeito nenhum. E ali, o povo ficou marcado por esse Deus. Essa passagem que é feita, né, da escravidão do Egito para a Terra Prometida, ficou marcado esse dia como uma grande celebração da Páscoa. Então, o que o próprio Deus diz, este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Ou seja, ela chega para nós, também fazendo a memória dessa passagem, mas é lógico, né? Ela é planificada pela ressurreição de Jesus, porque Jesus veio e assumiu a nossa humanidade, se doou na cruz, deu a sua vida na cruz para nos salvar e ressuscitou, nos garantindo a vida. Ele não queria a morte, garantindo a vida. Então, a passagem lá no Antigo Testamento é o que essa Páscoa vai ser que a gente está celebrando também, dessa libertação. O senhor se referiu ao cordeiro, o sangue do cordeiro. São símbolos. O senhor me mostrou esse jornal? Sim, pode pegar. Tem vários símbolos da Páscoa. Quais são os mais importantes que a gente precisa sempre pensar nele? Todos esses símbolos que nós vemos aqui, até saiu na nossa folha missionária da Arquidiocese, traz aqui, primeiramente, o cordeiro, justamente porque, o que é o cordeiro? Não sei se vocês já viram, quando se mata o cordeiro, ele é manso, ele não chora. A gente fica até triste, eu não sei se já viram, eu já vi, mas é impressionante, ele não grita, não fala, é manso. Por isso Jesus se compara com o cordeiro, que é imolado, que é colocado no altar, que é sacrificado, morre na cruz para poder nos salvar. O cordeiro é um deles, né? Importante. A cruz é o símbolo universal realmente, para todos os cristãos. A cruz é o sentido da nossa salvação, né? E é nela que Jesus se doa, dá a sua vida e fica como sinal marcante para nós. O fogo, como a luz que nos ilumina, quando Jesus desce à mansão dos mortos, como nós professamos na fé católica, ele ilumina as trevas, ele vence a morte. Assim a gente pode dizer, o diabo ficou muito raivoso porque Jesus venceu a morte. Ou seja, com ele que venceu a morte, nós também venceremos a morte. Então o fogo significa essa luz, o calor, a força da ressurreição que o próprio Jesus traz para cada um de nós. O coelho, hoje lembrado como a questão da fertilidade, a vida, né, que acontece constantemente, ela vai sempre sendo renovada. O ovo também marcado aí por aquilo que o próprio Jesus fez, quando Jesus sai do túmulo, sai desse tempo da morte, ele vence toda essa dificuldade que tinha da morte, que deixava as pessoas na escuridão e nas trevas. Então ilumina, o ovo tem esse sentido também da vida que está acontecendo também constantemente. E esses dois últimos símbolos, eles têm muito a ver com o período em que eles foram criados, né? Porque antigamente a vida era curta, as pessoas morriam muito por doenças, por guerras, então acho que a fertilidade e a vida eterna, eles eram muito significativos. Significativo, justamente significativo porque as pessoas tomaram isso como um grande significado. E a igreja tomou isso e fundamentou a nossa fé a partir desses grandes símbolos que nós temos aí nesse período da Páscoa. Hoje, principalmente as crianças, elas lembram mais do ovo. Do ovo, o ovo, o chocolate. Nem sempre foi de chocolate. Nem sempre foi de chocolate, era o ovo mesmo, que estava lá fertilizado, que vinha para trazer a vida, sai desse invólucro que está ali, o túmulo é um invólucro que as pessoas são colocadas, sai dessa escuridão, das trevas. O ovo tem esse grande sentido, né? Então é muito bonito. O chocolate veio depois, eles inventaram o ovo chocolate para oferecer à pessoa, e o chocolate também, ele vem trazer para nós essa alegria do alimento, da energia, né, da força que a gente ganha. O que é que a gente ganha também com Jesus que ressuscita? Ganha a vida. Diante de tantas histórias,
Qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas, tanto os católicos quanto aquelas pessoas que às vezes não têm uma religião, mas acreditam em algo superior? Quero trazer para todos a alegria da fé, da gente poder acreditar nesse Deus, de um Deus tão maravilhoso que se fez homem, assumiu a nossa humanidade, como homem, como pessoa, também de condição divina, assumiu todo o nosso caminhar, doou a sua vida para nos salvar. Penso que aqui tem uma grande alegria, porque esse Deus, qual é o Deus que assume a sua própria criatura? Então, eu deixo a mensagem para todos, inclusive naquilo que o pessoal responde no Oriente, naqueles países ali russos. Quando chega a Páscoa, eles dizem assim: Christos aneste, aletinos aneste. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. É uma feliz Páscoa para todos. Mesmo aquele que não acredita, a gente está lá mostrando que existe esse Deus e esse Deus está aí presente no coração de cada um de nós, porque nós somos criaturas dele. Numa época de tanta violência, de jovens se perdendo do caminho, voltar a acreditar nesses símbolos é importante? Sem dúvida, porque, como diz lá em Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando Paulo diz isso na palavra, está dizendo para o povo, para justamente vivenciar esse Deus, se libertando daquilo que nos amarra, do pecado, do egoísmo, da ganância, da vida muitas vezes marcada pelo fútil, pelo vazio. Então Deus vem ali para, de fato, mostrar que Ele está presente na nossa vida. E esses símbolos, esse momento da Páscoa vem nos dar essa força e essa alegria de podermos viver. Depois do intervalo, vamos mostrar a evolução do ovo de Páscoa ao longo dos séculos, até chegar às delícias de chocolate que oferecemos hoje aos parentes e amigos. O ovo é um dos símbolos mais significativos da Páscoa. Frágil, ele representa a vida e a ressurreição. Relatos históricos revelam que o hábito de presentear com esse alimento é muito antigo. Durante a Quaresma, os fiéis eram proibidos de comer ovos e carnes. Para não desperdiçar a produção das galinhas, no século XII surge a tradição de decorar as cascas e oferecer como presente. Em 1307, o rei Eduardo I reforçou a prática. Segundo historiadores, ele banhava os ovos em ouro e oferecia aos súditos preferidos. Essas preciosidades ganharam destaque também na Rússia. Os czares consumiam os famosos e caros ovos Fabergé. O uso do chocolate nos presentes de Páscoa começou no século XIII na França. Os confeiteiros aproveitaram o aumento na produção e o fato de que o produto estava mais barato para tornar essa maravilha culinária acessível a todas as classes. De lá para cá, o mercado do chocolate usou e abusou da criatividade, misturando sabores e conquistando paladares pelo mundo afora. Na Páscoa fica até difícil a gente escolher diante de tamanha variedade. Nós temos aqui os tipos mais comuns do mercado: o branco, o ao leite, o meio amargo e o amargo. E quem vai nos ajudar a não errar a mão na hora de comprar um presente é a endocrinologista Ana Charton. O que é importante saber sobre cada tipo desse aqui? Olha, em termos de valor calórico, eles engordam a mesma coisa. Eles têm em média 500 a 600 calorias por 100 gramas. Os chocolates mais ricos em cacau, com mais de 55% de cacau, eles têm um poder antioxidante melhor e ajudam a reduzir as doenças cardiovasculares. Os chocolates brancos, eles são ricos em manteiga de cacau e açúcar e gordura. Então, você tem que analisar, pois eles, como eles têm menos massa de cacau, eles têm um teor maior de gordura. Muitas vezes, gorduras trans que são ruins para o teor de colesterol do indivíduo. É importante você avaliar a situação física da pessoa quando você for presenteá-la. Nesse caso, chocolate menos é mais. Você pode perder uma dieta do ano inteiro numa simples comemoração de Páscoa. A gente recomenda, por exemplo, para a criança, avaliar se ela é gordinha, se ela não tem colesterol alto. Principalmente aqui não tem o ovo diet. O ovo diet, ele é diet, ele não tem açúcar, então ele não vai subir a glicemia do paciente, mas ele é muito calórico. Então você não vai escolher o diet para perder peso, você escolhe para aquele paciente que não pode consumir açúcar.
Isso. E você vai avaliar se essa criança não está fora do peso. Por exemplo, um ovo pequeno de 170 gramas não vai causar um grande transtorno. A gente recomenda o quê? Que a criança que já está um pouco mais obesa, ela não vai ser privada, porém, ela coma um ovo menor e divida durante a semana pequenas porções, até 30 gramas por dia, que não vão colocar essa dieta a perder. Como que o chocolate pode ser usado como aliado nas dietas? Isso é possível? Pois é, o chocolate ele é rico em triptofano, que aumenta a serotonina, que é uma substância antidepressiva no nosso organismo. Então ele aumenta a serotonina e as beta-endorfinas. Então, principalmente, é uma coisa interessante, se eles forem consumidos pela manhã, eles auxiliam no combate à obesidade, é uma coisa interessante. E se forem consumidos após uma refeição, em pequenas quantidades, a gente diz 25 gramas por dia, que tem aí 150 calorias em média. Após uma refeição, após o almoço, por exemplo, eles também são aliados na perda de peso. O que não vale é consumir à noite, principalmente quando a pessoa tem a tendência a fazer mais episódios compulsivos. Para facilitar nosso entendimento, as barrinhas em geral elas têm de 24 a 20 pedacinhos como esse. Quantos pedacinhos seriam a quantidade ideal, formariam a quantidade ideal? Que dê em torno de 25 gramas por dia. Seria talvez tá? uma carreirinha dessa. Aqui tem 200 gramas, né? Tá? Então vamos dividir isso aí por 8. Então, uma quantidade assim aceitável dentro de um plano alimentar que pode ser... Tem pessoas que realmente têm uma preferência por chocolate muito grande, são os chocolatras, né? Então, em vez de você retirar totalmente, você propõe uma pequena mudança, sempre respeitando aí o valor calórico da dieta e o fato de ser ou não diabético. Nesse período que fica difícil resistir a todas essas tentações, qual o seu conselho? A gente aproveita que vai ter um feriado prolongado, fazer uma atividade física diária para compensar. E assim, não procurar ficar sem uma refeição, fazer um bom café da manhã, optar por frutas, vegetais e que esse almoço não seja assim tão calórico, para você ter uma certa liberdade para provar um pouquinho mais de chocolate, principalmente se a sua saúde estiver boa, que é um prazer que vale a pena. No próximo bloco, vamos contar a história do chocolate e a evolução dele nos últimos 3.500 anos. Uma fruta com casca grossa e polpa branca, cobrindo as sementes preciosas. Os vestígios mais antigos de uma plantação de cacau datam de 1500 a 1100 a.C., na região onde hoje fica Honduras. Os maias e os astecas consumiam a polpa e guardavam a semente que chegou a ser usada como dinheiro. Vamos ter só uma ideia. Na era pré-colombiana, com 10 dessas era possível comprar um coelho e com 100 dava para pagar um escravo de boa qualidade. Os franceses têm verdadeira paixão pelo chocolate e guardam a história dele no coração do centro histórico de Paris. O museu é pequeno comparado com outros mais badalados da Cidade Luz, mas os curiosos passam horas mergulhando no mundo mágico do conhecimento. Os visitantes encontram gravuras e objetos que recriam as sociedades antigas, que consumiam uma bebida doce e amarga ao mesmo tempo, feita com a semente moída. Utensílios usados no preparo, desenhos e fotos ajudam a entender como era feito o chocolate, uma pasta de cacau que virava uma mistura espumante quando combinada com água. O boneco de cera e a caverna simbolizam o uso místico da bebida em rituais. Colombo e outros conquistadores foram responsáveis por levar a fruta para a Espanha. No início, a bebida amarga não conquistou muitos fãs, mas quando alguns monges substituíram a pimenta e o gengibre por baunilha e canela, a situação mudou. Aos poucos, o chocolate conquistou todos os paladares, se tornando presença constante nos chás da tarde. O museu guarda peças raras usadas pelos europeus. Aqui no museu a gente encontra muitas curiosidades. Aqui temos uma fábrica, como funcionava em 1900. Todos os utensílios usados foram preservados. E do outro lado, o tipo de molde que ao longo dos séculos foi usado na produção do chocolate. Diante do acervo de raridades, fica impossível controlar a imaginação. E a gente se pega voltando no tempo e vendo os confeiteiros produzirem obras de arte.
As latas e caixas conservadas com cuidado mostram a evolução do comércio de chocolate em pó. Os colecionadores ficam encantados com a seção de embalagens mais famosas do mundo. A visita dá água na boca e a demonstração de como são feitos os pralinés, bombons recheados, só aumenta o desejo de saborear as delícias feitas com habilidade. Chocolatras de plantão, imaginem ganhar de presente uma lembrancinha singela, como estas esculturas. Depois de tanta informação, os chocolates ficam ainda mais gostosos. A gente encerra o programa desejando que todos tenham uma Páscoa excelente, recheada de muito chocolate. Dê opinião sobre o programa de hoje pelo Facebook ou pelo e-mail. E a gente se vê no sábado que vem a partir de 1 da tarde. Um ótimo final de semana, uma boa Páscoa e até lá! Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos. Qualidade na sua mesa, com inspeção do Ministério da Agricultura.